Os filmes de terror e as séries de TV como The Walking Dead eternizaram a imagem do exército de mortos-vivos vagando pelas cidades destroçadas, à procura dos últimos sobreviventes para devorar cérebros suculentos. Essas criaturas aterradoras receberam o nome de zumbis. Mas nem sempre a expressão esteve associada a este tipo de manifestação sobrenatural. A palavra zumbi vem do termo zumbé, do idioma africano quimbundo, que significa fantasma, espectro, alma da pessoa falecida. Antes de estar associada a cadáveres, zumbi era o nome dado aos espíritos inquietos que insistem em vagar entre nós. No Brasil, a palavra ganhou ainda um terceiro significado, este histórico. Zumbi dos Palmares foi uma das mais importantes figuras na luta contra a escravidão. Símbolo de resistência, lutou pela liberdade de culto, religião e prática da cultura africana no Brasil colonial. O dia de sua morte, 20 de novembro, é lembrado e celebrado em todo o território nacional como o Dia da Consciência Negra. O Quilombo dos Palmares, localizado na capitania de Pernambuco, atual região de União dos Palmares, Alagoas, era uma comunidade formada por escravos que haviam escapado de fazendas, prisões e senzalas brasileiras. No seu auge, Palmares ocupava uma área próxima ao tamanho de Portugal e tinha uma população de cerca de 30 mil pessoas. Se a fuga de escravos irritava os fazendeiros da época, imagine como o governo reagiu ao que parecia uma clara ameaça à coroa portuguesa. Era como se uma nação rebelde fosse estabelecida dentro da colônia. Para piorar a situação, todos os esforços para prender os líderes pareciam inúteis. Sempre que policiais, capitães do mato ou tropas do exército tentavam capturar Zumbi dos Palmares, era como se aquele lendário homem possuísse poderes sobrenaturais. Parecia desaparecer diante dos olhos dos perseguidores. Foi graças a esta assombrosa habilidade que ganhou a famosa alcunha. Para alguns, a capacidade de Zumbi de fugir dos inimigos era claramente sobrenatural. E esses boatos só ganharam força durante a guerra de propaganda que a coroa portuguesa travava contra Palmares. Nas cidades vizinhas ao Quilombo, o boato afirmava que Zumbi era um bruxo e tinha pacto com o demônio. Comentava-se que ele escravizava os negros que libertava das fazendas e os convertia em adoradores de Satã. E a coleta das almas desses pobres coitados seria a fonte do seu poder. Se a menção do nome de Zumbi causava medo entre os cidadãos que moravam nos arredores de Palmares, dentro do Quilombo, sua presença despertava a inveja na linha sucessória. No dia 20 de novembro de 1695, Antônio Soares, o braço direito de Zumbi, denunciou o antigo companheiro. Zumbi foi preso na Cachoeira da Serra dos Dois Irmãos, em Alagoas, pelo capitão Furtado de Mendonça. Zumbi foi decapitado e teve a cabeça exposta no Pátio do Carmo, em Pernambuco, até a completa decomposição. Ainda no mesmo ano, Dom Pedro II premiou com 50 mil réis o capitão Furtado de Mendonça pela execução. A delação de Antônio Soares acabou decretando o fim do Quilombo. Sem o líder, o exército imperial não teve muitas dificuldades para massacrar a maioria dos quilombolas. Além da montanha de cadáveres e do rio de sangue que a sua ganância promoveu, Soares também acabou abrindo caminho para que muitos escravocratas utilizassem denúncias nas buscas por escravos fugitivos, ainda que tais delações fossem obtidas de formas cruéis. 50 anos após a morte de Zumbi dos Palmares, os fazendeiros do Alagoas haviam criado uma tradição macabra de tortura de negros em interrogatórios. Depois da morte de Zumbi, nenhum nome causava mais horror na Serra de Dois Irmãos do que o pelotão de Sargento Torres. Cerca de 12 homens armados de um sadismo inigualável. Os feitos desta milícia eram tão aterradores
que muitos afirmam que talvez teria sido melhor que tais indivíduos fossem esquecidos e suas atrocidades apagadas da história. Em 1742, um escravo fugiu de uma fazenda. Antes de sumir pela mata, decidiu se vingar dos maus tratos sofridos e ateou fogo à casa grande, no meio da noite. Toda a família, incluindo os 3 filhos do fazendeiro, morreram no inferno das chamas. O caso teve imensa repercussão e a sociedade exigiu que o escravo foragido fosse encontrado. Era preciso dar exemplo. O sargento Torres foi chamado. Ao chegar na senzala da fazenda destruída, Torres avistou uma escrava em avançado estado de gravidez. Prendeu correntes no pescoço da mulher e a conduziu até a cachoeira na Serra dos Dois Irmãos. Presa à cela de Torres, a mulher fez o que pôde para tentar acompanhar o galope dos cavalos. Mas os pés descalços, a desnutrição e os 8 meses de gestação tornavam a tarefa impossível. A mulher acabou arrastada pela estrada de pedras que rasgavam seus joelhos e pés. Os seus gritos só estimulavam o pelotão a acelerar o passo. Ao chegarem na beira do rio, era possível ver o osso em seus joelhos trêmulos. Ela implorava piedade, mas só ouvia perguntas sobre o possível paradeiro do fugitivo. Um escravo cujo nome ela sequer conhecia. Cada negativa da torturada era recebida com um soco. Um golpe de chicote na face. Abriram-lhe a carne e cegaram-lhe o olho. A escrava continuava a implorar. E então, Torres se deu conta. Ela implorava pela vida do filho, não pela própria. E uma ideia horrenda lhe veio à mente. O sargento puxou sua faca e aproximou do ventre da mulher. Ela gritou em desespero. Torres perguntou mais uma vez pelo foragido. Ela pensou em mentir, em inventar um nome. Estava disposta a dizer qualquer coisa. Mas era tarde demais. A lâmina de Torres abriu-lhe o ventre num sorriso sangrento. Uma cascata avermelhada jorrou de suas entranhas. E um bebê foi ao chão. O grito de pavor da mulher foi calado pelo choro da criança, ainda conectada ao cordão umbilical. O choro não durou muito. A sola da bota de Torres esmagou a pequena cabeça com um pisão. E a mãe emitiu o som de quem sofre a pior dor do mundo, enquanto os homens do pelotão riam. Torres não estava satisfeito. Com um sinal, fez um dos seus homens abrir uma das cestas na garupa do seu cavalo. O capanga voltou com 2 filhotes de gato. Os pretos são resilientes hoje. Aposto 50 no preto, disse Torres. Seus homens comemoraram e começaram a tirar dinheiro dos bolsos e juntar no monte. Os 2 soldados mais fortes seguraram os braços e pernas da mulher, enquanto outros 2 colocavam os filhotes dentro do ventre aberto e costuravam o corte por onde o bebê saíra. Em pouco tempo, a mulher entenderia a razão daquela monstruosidade. Eles apostavam em qual dos animais seria o primeiro a rasgar a barriga no caminho de volta à superfície. Mas naquela altura não fazia diferença. Ela não estava mais lá. Em choque, enlouquecida, estraçalhada. Ela apenas permitiu que a razão abandonasse o corpo sofrido. Apesar da dor lancinante das pequenas garras abrindo-lhe a carne por dentro, ela não gritava, não reagia. Não ouvia a torcida e os urros dos soldados de Torres. Ouvia apenas a lembrança do choro do filho. Aquele não foi o primeiro ato do reino de terror do pelotão do sargento Torres, que duraria outros exatos 13 dias. Ao retornarem daquele cenário macabro, nem ele nem seus homens jamais foram vistos com vida novamente. Buscas foram organizadas, mas apenas marcas recentes de balas foram encontradas nas árvores em torno da cachoeira. Semanas mais tarde, uma dúzia de corpos foi avistada boiando no rio. Torres e seus soldados estavam quase irreconhecíveis, em avançado estado de decomposição. Seus olhos, lábios e dedos já devorados pelos peixes. Mas o que chamou a atenção foi o ventre dos cadáveres, que trazia estranhas marcas e diversos órgãos ausentes.
As autoridades atribuíram o fenômeno a uma combinação de apodrecimento e fauna aquática, o que explicaria o buraco e a ausência das entranhas, mas não as marcas de garras e os pelos de gato encontrados dentro das carcaças dos homens do batalhão. Ainda hoje, diz a população ribeirinha, é possível ouvir gritos descarnados ecoando às margens da cachoeira da Serra dos Dois Irmãos. A população chama o fenômeno de os gritos de Zumbi. Ninguém sabe dizer, no entanto, se são os gritos que Zumbi emitiu antes de morrer ou os que causou desde então.